Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Olha só, Deus é maravilhoso e nós precisamos viver a mente de Cristo em nós em cada situação. Vamos para a palavra de hoje? Simplesinho, Mateus capítulo 6, versículo 26 e Filipenses 4, versículo 11. Mateus 6, 25, né? Vou começar no 25. E o Filipenses 4, 11. Irmãos, olha só, consagra o seu dia na presença do Senhor, entenda que Deus está tomando conta de todas as coisas, o Senhor está realizando todas as coisas em nome de Jesus. Veja bem, ele fala assim, ó, portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Presta bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, existem situações que muitas vezes nos traz preocupações, nos traz incômodo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está tomando conta de cada situação, se alegra na presença de Deus. Deus está tomando conta, Ele está falando para mim e para você. Não se preocupar com o que eu vou comer. Portanto, vos afirmo, não andei preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, quanto o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Presta bem atenção. Ele está falando assim, ó. Você não fica preocupando com essas coisinhas aí, não. Olha só. Jesus está falando para mim e para você não se preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Por que nós estamos trabalhando? Porque nós comemos e pagamos conta, não é isso? Ou melhor dizendo, né? Comemos e nos vestimos, né? Ó, ele está falando para mim e para você não se preocupar com isso. Você vai parar de trabalhar? Eu vou parar de trabalhar? Não, nós não vamos fazer isso. Mas ele está dizendo que ele está cuidando e está preparando as coisas na nossa vida. Tem algo, existe algo mais importante que eu e você precisamos dar a devida atenção. Vamos lá que a gente vai entender. Olha só. No 26, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Ele está falando assim, você está vendo o passarinho? Olha para o passarinho. Ele trabalha? Ele está lá batendo cartão de segunda a sexta? Ele tem um monte de cliente para vender o que ele tem, o serviço, ou vender alguma coisa? Tá entendendo? Ele não tem. Ele não tem essa preocupação. Ele não está preocupado com isso. Porque ele sabe que Deus está cuidando da vida dele. Meu irmão, Deus está cuidando da nossa vida. Tem coisa que nos deixa inquieto, nos deixa preocupado, nos deixa cheio de indagações. O que a gente vai fazer com isso? Traz a mente de Cristo para a tua vida, querido, diante de cada situação. É Ele que nos fortalece, se dedica para aquilo que realmente nós precisamos nos dedicar. Viva um dia de cada vez, olha só. Ele falou assim, não tem de vós contemplar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Meu irmão, em nome de Jesus, ele está falando que nós temos muito mais valor do que as aves.
E ele está cuidando de um passarinho que hoje está aqui, né? Passa um tempo, o passarinho morre. Deus está cuidando dele. Deus está dando aonde ele dormia, ele senta lá no arvorezinha lá. Sabe o que é que acontece? É que a gente quer a gente quer muitas conquistas, quer fazer muita coisa. Aí daqui a pouco aquilo ali vai gerando preocupação. Você lembra lá do Tiago 4:12, se eu não me engano? Está a partir do capítulo 4, ali no versículo 12 por ali, 14, alguma coisa assim. Você não vê que ele falou assim, ó, você está preocupado em sair, vender, comprar, passar um ano, você não sabe que a sua vida é um vapor? Irmão, traz a mente de Cristo para a tua mente, através da palavra de Deus, ele criou um caminho, é possível. Para de se preocupar com isso em nome de Jesus. Querido, se Deus quiser, vai acontecer e pronto. Se Deus quiser, vai acontecer, ele criou um caminho, vamos buscar o que realmente importa. Vamos lá, ele fala assim, ó, e por que se preocupar quanto ao que haver de qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ele está falando assim, ó, você está preocupado com isso, né? Está preocupado com tal situação, com outra situação, com aquilo outro, com tal situação, com tal coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, se preocupa com o que realmente é importante, a presença de Deus, o Espírito Santo conosco, se preocupa com aquilo que realmente importa. A gente trabalha, volta, aí tem os compromissos financeiros, pagamos, honramos, e tal, um monte de coisa. Mas aí sabe o que acontece? Aí a gente fica preocupado, mas a gente não pode acrescentar um pouco mais de tempo na nossa vida. Ah, acrescenta aí 15 anos. Quem acrescentou no rei Ezequias? Não foi Deus? Foi Deus. Por quê? Porque ele foi lá e buscou. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Aí ele fala assim, ó, no versículo 28, e por que andais preocupado quanto ao que haveis de vestir? Observai como cresce o lírio do campo, os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, versículo 33, tá? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. O que que eu preciso entender? Me dedicar em buscar o reino. Olha como Jesus está sendo tá indo lá no extremo do limite das coisas. O que que ele está falando para mim e para você? Ó, você não preocupa com o que você vai comer. Você não preocupa com o que você vai vestir. Imagine as outras coisas que nós estamos preocupados. Com besteira aiada à toa. Preocupado com isso, com aquilo. Se vai acontecer tal coisa, se não vai. Irmão, preocupa em buscar o reino de Deus, a justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele não mandou eu preocupar com nada de outra coisa. Ele falou assim, ó, filho, vai buscar o reino. As outras coisas vão ser acrescentadas, vai acontecer. Irmão, entenda o seguinte, nós estamos aqui e vai passar. Esse momento aqui vai passar. O que eu preciso fazer é buscar o reino e entender que Deus está cuidando da nossa vida. Fique em paz, querido. Tem coisa que nos cansa, vamos falar para Ele que a paz de Cristo vai cobrir a nossa mente, vai cobrir o nosso entendimento, mas busca o reino, se dedica em buscar o reino, coloca a sua atenção no reino. Tem coisa tirando o nosso sossego para nos distrair e eu esquecer do que é importante. Importante é o reino. Importante é o reino de Deus na nossa vida. Busca aí a intervenção dele, a manifestação dele. Como é que é viver no reino de Deus? Tem país que é sistema monárquico, né? Tem lá o rei. Então, como é que funciona isso? Como é que é viver lá no reinado? Como é que viver no reinado X? Agora você imagina como é que é viver no reinado de Deus. Aí você vai entender aqui, ó, não vos declaro isso por estar necessitado.
porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Irmão, fica em paz, fica satisfeito em toda e qualquer circunstância. Deus tem um caminho, Ele está cuidando desta situação em nome de Jesus. Olha só, sei bem o que é passar necessidade e sei o que era andar com fartura. Ó, não vos declaro isso por estar necessitado. Ó, não estou falando que eu estou passando fome, não. Que eu estou andando sem roupa por aí e tal. Não, não estou falando isso, não. Ó, presta atenção, ó o que ele vai falar. Aí ele fala: porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer situação. Viva satisfeito em qualquer situação. Sei bem o que é passar necessidade. Sei bem o que era andar com fartura. Ó, aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus, querido. Descansa na bondade e na misericórdia dele. Aprendi o ministério de ser feliz em toda e qualquer circunstância. Ele está cuidando de você, ele está cuidando de mim. O Pai do céu não dorme, não tosqueneja. Aquele que te guarda não dormirá, não deixará o sol te molestar, nem a lua. Ó, não tem frio, não tem vento. Deus está cuidando da nossa vida. Ô, meu irmão, é claro que nós nos alegramos e entendemos que a nossa vida é cheia da presença de Deus. Nós temos um teto, nós temos uma casa, temos lá a roupa que nós estamos vestindo. Então nós estamos falando que Deus nos veste. Mas se porventura acontecer desafios na nossa vida, nós precisamos entender que Deus está cuidando da nossa vida, Deus está zelando pela nossa vida. Busca o reino, entenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Esse período desafiador vai passar. Ó, estou num período de alegria, cuida, zela por ele, que pode passar também. Olha, estou num período de aflição, oração, clamor, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, tem uma situação, vamos, mas vai passar também. O que eu preciso entender? Busca o reino, as coisas e situações vão nos levar a buscar o reino de Deus. Tem situação que quer nos tirar o nosso foco. Nosso foco é o quê? Buscar o reino. Por que ele está falando o quê? Ó, tô cuidando de você, filho. Tô cuidando da sua comida, tô cuidando da sua roupa, o seu compromisso lá. Tô cuidando. Busca aí o reino. As outras coisas vão acontecer. Bora buscar o reino de Deus? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos fortalece em cada situação. Obrigado, Papai, que o Senhor nos dá a graça de estarmos felizes em toda e qualquer situação. Papai, eu peço a Ti, enche a nossa vida da Tua presença, enche a nossa vida da Tua graça nessa hora, Jesus. Tem coisa que a gente não sabe como é que resolve, não sabe como é que faz. Nos enche da Tua presença, Papai, nos enche da Tua unção e da Tua misericórdia. Aniquila, Papai, toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força das trevas, seja, meu Deus, em nome de Jesus, aniquilada pelo teu poder. Nos enche do teu poder e a tua misericórdia nesta hora. Oh, papai querido, quebra todo mal, toda circunstância contrária, toda a força das trevas. Obrigado pelo teu amor, papai. Obrigado porque o Senhor está cuidando, pai, de situações que nós não sabemos como colocar a nossa mão, mas nós declaramos, pai, diante da tua presença, essa situação. Em nome de Jesus, nós não sabemos como resolver, mas o Senhor acabou de falar que está cuidando até do nosso alimento, da nossa roupa, quanto mais essas situaçõezinhas corriqueiras da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fortalece diante de cada situação. Nós te louvamos e te exaltamos. E eu peço a Ti, alcança a vida do meu irmão, da minha irmã, que muitas vezes está numa situação, Pai, que não sabe para onde ir e como resolver. Não sabe como fazer, mas eu quero te pedir, papai,
cobre com a tua graça, a tua presença e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você vai vencer essa situação, nós vamos vencer essa situação em nome de Jesus. Ele nos deu a graça de viver feliz em qualquer situação. Aprendemos o ministério de ser feliz em qualquer situação. Mais uma vez eu declaro na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.